Paz, graça e bem a todos. Amém. Nós estamos então começando hoje a segunda série do ano. Quantos foram abençoados pela série novamente? Digam amém. E hoje nós iremos dar a continuação da série novamente. O que é a série novamente? O que era a série novamente? Era um desafio para a igreja alinhar o coração com Deus antes de entrar no ano. Porque se o seu coração não está alinhado com o coração de Deus, você vai transformar bênçãos em maldições. Se você não estiver com o coração alinhado com Deus para começar o ano e para enfrentar novos desafios, você vai receber as bênçãos de Deus com a mão esquerda e vai comemorar com os ídolos na mão direita. Então nós precisamos primeiramente alinhar o nosso coração, alinhar a nossa visão, renovar a nossa mente, nos termos de Romanos capítulo 12. Mas quando nós alinhamos o nosso coração com Deus, nós começamos a trabalhar, nós começamos a agir. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Fé pública é uma série de no mínimo 10 semanas, né? A gente vai passar 10 semanas estudando a fé pública, o que significa, qual é a nossa responsabilidade com a cidade. Eu sempre estou falando, e a nossa liderança, os auxiliares pastorais, os conselheiros da igreja estão sempre falando sobre a necessidade de nós discipularmos a cidade. São Luís é uma cidade com problemas feios, São Luís é uma cidade que sangra, e infelizmente muitas igrejas que deveriam estar fazendo o seu papel estão buscando o seu próprio reino, e não o reino de Deus, e não trazer o reino de Deus. Muito oram, seja feita a minha vontade, e pouco oram, venha o teu reino. Então nós queremos começar essa série de no mínimo 10 semanas, como eu falei para vocês, ou 9 semanas, onde nós iremos falar sobre fé pública, como compartilhar nossa fé. A importância também de compartilhar nossa fé, como alcançar a cidade, como discipular a cidade e ensinar obediência para a cidade, sem medo de nos envolvermos com os problemas, e sem medo de nos sujarmos no sentido de estarmos com as pessoas da cidade no meio dos seus problemas, porque é para isso que Jesus instituiu a igreja. Então, a primeira coisa que eu falo no dia de hoje é: a fé pública é uma obrigação moral. Você compartilhar a sua fé publicamente é uma obrigação moral. Isso se você se diz cristão, é ou não é verdade? A fé pública é uma obrigação moral dos cristãos, porque se amamos as pessoas e devemos amar, não podemos esconder delas a única esperança que elas têm. Vou repetir. Uma fé pública é uma obrigação moral. Para você que é cristão, a fé pública, ela não é o seu compartilhar da fé, aquilo que você vive com Jesus, não é uma sobremesa, como a gente vai ver essa figura de linguagem no texto de hoje. Ela é a refeição principal. É aquilo sem o qual você não consegue viver, você vai cair no chão. Você precisa compartilhar, você precisa semear a boa palavra. Você precisa dizer para as pessoas o que você tem visto e ouvido e o que você tem experimentado com Deus. Uma fé pública é uma obrigação moral dos cristãos, porque se amamos as pessoas, e devemos amar as pessoas, então se você não está amando as pessoas, o problema já começa bem aí, né? Não podemos esconder delas a única esperança que elas têm. Vamos ler então o texto de hoje. Quantos querem ler a palavra de Deus hoje aí? Digam amém. Então abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Capítulo 4, do verso 27 até o verso 42. João 4, 27 a 42. O que diz a palavra de Deus sobre fé pública?
sobre a igreja compartilhar a sua fé. Diz assim: naquele momento, seus discípulos voltaram, isto é, os discípulos de Jesus. Eles ficaram surpresos quando encontraram Jesus falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na minha vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, o mestre, come alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem o seu salário. Os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Então veja, aqueles que colhem, ao mesmo tempo que colhem, já recebem o salário. Como é que é isso? E ele vai dizer também que as pessoas que são os frutos são aqueles que herdam a vida eterna, né? Fica prestando atenção em toda essa linguagem imagética que Jesus vai falar. É uma carga simbólica muito grande. Jesus falando por parábolas, né? Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntaram a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa do que a mulher relatou. O testemunho da mulher, a fé pública da mulher dando frutos. Muita gente da cidade dela, do bairro dela, creu. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ele ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram a palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que de fato ele é o Salvador do mundo. Queridos irmãos, amigos que me ouvem aqui, você que está me ouvindo pelo Spotify, pela internet, nós vivemos em uma sociedade extremamente diversa, plural. O próprio conceito do que é democracia implica dizer que numa sociedade todo mundo tem a sua opinião. É ou não é verdade? Infelizmente, na nossa sociedade, muitas pessoas vivem as suas mentiras como se fosse verdade. Exatamente por isso que muitas pessoas fazem muita coisa errada com as suas próprias vidas, porque elas vivem as suas mentiras como se fossem verdades, levam as consequências das suas mentiras às últimas levam a lógica das suas mentiras às últimas consequências, melhor dizendo, e pagam um preço muito caro por isso. Talvez você mesmo já pensou em uma coisa e creu naquilo de uma forma muito convicta, levou aquela lógica às últimas consequências e acabou se dando mal no final, porque as pessoas vivem suas mentiras como se fossem verdades. Os cristãos, por outro lado, eles são cristãos, óbvio. Mas por que nós somos cristãos? Você já parou para pensar o porquê que você é um crente em Jesus? O porquê que você é um cristão de verdade? Por que você é um protestante, por assim dizer? Todos os cristãos só são cristãos porque o poder do Evangelho o alcançou. Nós não somos melhores do que as pessoas que pensam diferente de nós, mas com certeza, mesmo que não sejamos melhores, as nossas respostas para os dilemas da sociedade são, por todos os critérios objetivos de avaliação, melhores. As nossas respostas são melhores, mesmo que nós não sejamos melhores. O Evangelho nos alcançou, o Evangelho nos transformou, e por isso, Jesus ordena que nós discipulemos a cidade. Mateus 28, 18, 19 e 20. E não somente discipulemos a cidade, mas ensinemos obediência à cidade, através da nossa pregação. E o que é a pregação? É esse púlpito aqui? Sim ou não? Pregação é o púlpito, gente, só? É o testemunho de vocês.
é a conversa casual de vocês. É quando vocês vão comprar carne no açougue, ou quando vocês vão fazer a feira na mercearia, vocês estão compartilhando e engajando as pessoas, da mesma forma como Cristo engajou e interagiu com a nossa querida irmã samaritana. O poder do Evangelho nos transformou e Jesus ordena que nós discipulemos a cidade. É por isso que aqui na nossa igreja nós damos muita ênfase no discipulado, na formação integral do discípulo, porque é isso que Jesus mandou a gente fazer. Mas aí então surge a pergunta: como é que a gente vai compartilhar a nossa fé? E como é que a gente vai compartilhar a nossa esperança? Como é que a nossa fé vai ser pública numa cidade, numa sociedade tão pluralista, em que muitos, infelizmente, inclusive, querem calar a nossa voz, antagonizam conosco, não gostam dos crentes. Você conhece alguém que não gosta de um crente? Eu fui visitar uma pessoa que já estava prestes a morrer na sexta-feira passada. No domingo ela morreu e segunda-feira foi o enterro dela. E eu estava nas duas ocasiões. Impressionante como eu fui a pedido de uma parente dessa pessoa, uma mulher que estava com câncer terminal. E na sexta-feira fomos visitar ela e entramos na sala, uma família extremamente católica. E só o fato de nós estarmos ali já causou um incômodo muito grande em algumas pessoas da família. Segunda-feira no enterro, de novo. Tipo assim, o que esses crentes estão fazendo aqui, né? A nossa fé é melhor, né? E aí fica naquele impasse. Como é que a gente então compartilha a nossa mensagem com essas pessoas? Como é que nós engajamos com essas pessoas? Então, existem 3 alternativas. Primeira alternativa, a gente esconde a nossa mensagem. A gente mente que a gente não é crente e que a gente não crê naquilo que a gente crê. Agora eu pergunto para vocês, isso é uma opção para o crente, irmãos? Sim ou não? Você pode esconder quem você é? 2, a gente fala de um jeito que as pessoas vão ficar com raiva da gente e vão se fechar para nós. Essa é a segunda opção. E terceiro, nós falamos de um jeito que a nossa mensagem seja a melhor alternativa da conversa. E é isso que Jesus quer que nós façamos. É assim que nós compartilhamos a nossa fé pública. Os nossos argumentos, o nosso testemunho tem que ser tal argumento e tal testemunho que seja a melhor alternativa da conversa. A pessoa vai me dizer o que ela vive, a pessoa vai me dizer o que ela faz, a pessoa vai me dizer como é que ela vive a vida dela, e eu vou dizer: Jesus é melhor para você do que da forma como você tem vivido, e eu posso lhe provar por A mais B. Obviamente essa terceira opção é a opção que nós devemos buscar enquanto cristãos. Então a gente chega nesse diálogo dessa mulher com Jesus, e Jesus apresenta o caminho para ela. Jesus com seus discípulos vai falar uma metáfora sobre semear e colher. É uma parábola, é uma história para ilustrar uma realidade espiritual. E por que eu digo espiritual? Porque Jesus fala de uma colheita e de uma semeadura espiritual. As duas são espirituais. Então a primeira coisa que Jesus vem falar para nós aqui nessa noite, e eu quero que você preste atenção nisso, é que todo crente é chamado para semear espiritualmente. Você é crente? Amém? Então você tem um chamado, como diria o nosso pastor Marcos Salles, né? Eu tenho um chamado. Tem aquela musiquinha lá muito boa. Isso é verdade. E qual é o chamado do crente? Semear espiritualmente. Todos nós somos chamados para semear espiritualmente. Nós não fomos sugeridos para semear espiritualmente. Nós fomos chamados, nós fomos comissionados, nós fomos ordenados para semear espiritualmente. Então Jesus manda, o contexto dessa história, a gente já leu a segunda parte do relato, né? A gente não lê a primeira parte, quando Jesus manda o povo comprar a carne lá, a comida, fazer a compra lá na cidade, e então ele vai e encontra aquela mulher. A gente está lendo a segunda parte do relato, do verso 27 em diante. Mas o contexto dessa história é que Jesus, ele vai com seus discípulos
para comprar comida e ele despacha os seus discípulos: vai comprar comida. Jesus estava premeditando um encontro que iria transformar a vida daquela mulher, através da semeadura da palavra. Ele estava premeditando, ele estava fazendo estratégias para transformar a vida daquela mulher. Então ele vai premeditar um encontro com aquela mulher, não para abusá-la, não para se aproveitar da vulnerabilidade dela, porque ela era uma mulher com histórico de vulnerabilidade social, mas Jesus vai engajar com ela para redimi-la e salvá-la. Glória a Deus por isso. Jesus então espera por aquela mulher e transforma a vida dela. Quantos de nós podemos dar glórias a Deus nessa noite, porque Jesus também esperou por nós? Jesus esperou por nós. Jesus transformou a nossa vida e Ele esperou por nós onde nós estávamos passando. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse para os seus discípulos irem, Ele vai transformar a vida daquela mulher. Esse texto que nós lemos é a última parte do relato, que conta o episódio de Jesus e a samaritana. Jesus então, para chamar a atenção daquela mulher, Ele usa uma metáfora, que está antes do versículo 27, Ele diz assim: olha, se tu beberes a água que eu te proponho, se tu beberes a água que eu estou oferecendo para você, você vai beber dessa água e nunca mais voltará a ter sede. E então ela diz: me dá dessa água, para que eu não tenha mais que andar ao meio-dia e venha aqui buscar água. Então Jesus diz para ela: chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Toda errada, né? Toda errada. E Jesus diz assim: é verdade o que tu estás dizendo, porque tu já tiveste 5, e o que tu tens agora não é o teu marido. Toda errada, né? Agora, a mulher teve 5 maridos. Que loucura é essa? É ou não é verdade? Você, irmã casada, você aguentaria mais 5 desse que você está hoje? Precisa responder não, né? Algo está errado com essa pessoa. Existe algo errado, existe algo muito errado com essa pessoa. E Jesus sabe o que está errado com ela. Por quê? Por que que após a mulher pedir a água, preste atenção nisso, por que que após ela pedir a água, você já pararam para pensar nisso? Porque após ela pedir a água, Jesus manda ela chamar o marido dela. Porque Jesus, como um mestre por excelência, Ele está falando não de uma água física, mas de uma água que satisfaz a sede da alma. Essa mulher tinha uma coisa muito errada com ela, porque ela estava buscando no sexo, no casamento, nos relacionamentos, nos ídolos dela, uma satisfação para a alma dela, que somente aquele homem que estava na frente dela poderia oferecer para ela, a água da vida. Isso é o que estava errado com ela. Então, quando Jesus se encontra conosco, Ele quer oferecer uma água que não vai saciar, ou que não vai dar para a gente o carro do ano, pelo amor de Deus. Mas aquilo que Jesus quer dar para nós é uma saciedade para a nossa alma sedenta, e para a nossa alma cansada e faminta. Afinal de contas, meus queridos amigos e irmãos, os ídolos que vocês muitas vezes cultivam no coração de vocês, e que eu cultivo no meu coração, e que Jesus tenha misericórdia de nós, esses ídolos, seja lá quais forem, não irão satisfazer o anseio da nossa alma. Não irão satisfazer os anseios da nossa alma. Então, ela maravilhada, ao descobrir que Jesus estava propondo para ela uma água que iria matar a fome e a sede da sua alma, ela diz assim: olha, então, quando o Messias vier, Ele vai falar exatamente isso, o que você está falando. E então Jesus, Ele dá uma das respostas mais extraordinárias de toda a Escritura, quando Ele diz assim: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Jesus está fazendo aqui uma semeadura espiritual. Vocês pararam para prestar atenção nisso? O chamado de Jesus é o mesmo chamado nosso. Jesus está mudando a vida de uma mulher, Jesus está mudando a vida de um outro ser humano, através de uma coisa chamada semeadura espiritual.
Jesus está plantando no coração daquela mulher a semente da eternidade, a semente, a boa semente da palavra. Todos nós somos chamados para semear a boa semente da palavra. Todos nós somos chamados para mudar a vida de outros seres humanos através da semeadura espiritual. Esse é o chamado sublime de todo cristão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus é a semente, como diz o próprio Jesus em outras parábolas. Então você é chamado a semear espiritualmente. Jesus está oferecendo uma semente de vida, uma semente que, quando floresce, transforma a morte em vida, trevas em luz, traz as pessoas do reino da potestade do ar, de ser um filho da ira, para o reino de Deus e para ser filho de Deus. E Jesus então lança outra metáfora nos versículos 32, 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E os discípulos então começaram a perguntar uns para os outros: será que alguém trouxe comida para ele? Todo errado, né? Os discípulos também. Então Jesus vai explicar: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus é verdadeira comida. Fazer a vontade de Deus é verdadeira bebida. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, discípulos, aquilo que me mantém de pé não é a comida física. Aquilo que me mantém de pé é fazer o trabalho daquele que me enviou. E que trabalho é esse, gente? Que trabalho? Qual era o trabalho que mantinha Jesus de pé? Semear espiritualmente. Semear espiritualmente, fazer a vontade do seu Pai, espalhar a mensagem, espalhar o evangelho, resgatar pessoas, transformar a vida de outros seres humanos, discipular outras pessoas, fazer a vontade do seu Pai. Em outras palavras, semear espiritualmente, pode passar. Semear espiritualmente é quando alguém aponta uma pessoa para Cristo. É quando você diz para alguém: olha, as respostas que você tem não vão te levar a lugar nenhum. Você viver a sua vida do jeito que você está vivendo não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu tenho uma resposta para você que é muito melhor do que as respostas que você está testando até agora. Isso é semear espiritualmente. É você apontar alguém para Cristo. Todos nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, apontando outras pessoas para Cristo. Isso é semear espiritualmente. E o que é colher espiritualmente? É quando, pela graça, essa pessoa para quem você ofereceu Jesus crê de todo o coração. Isso é a colheita. Aleluia. Aleluia. Isso é evangelismo ABC, o ABC do evangelismo. E você não precisa ir para uma cruzada. Você não precisa ir para um evangelismo de casa em casa. Claro que essas iniciativas são válidas e ninguém tira o mérito delas. No entanto, Jesus está falando nesse contexto aqui para uma fé pública cotidiana e não aquela sazonal que você faz todo julho ou todo janeiro, que você vai para uma viagem missionária, né? Jesus está falando nesse contexto de João capítulo 4 de como você ganha o seu colega de trabalho, não é não? Que está todo errado também, né? O seu amigo adúltero. Outro dia um amigo meu, eu perdi o contato com ele depois da faculdade, né? E na época da faculdade ele era todo errado, traía a mulher dele, e ele me contava, né, as coisas. E ele me pedia conselho, mas o conselho que ele queria ouvir era que eu passasse pano para ele, né? Pecador, todo pecador quer que a gente passe pano para ele, né? E aí eu falava para ele: mano, olha, isso aí é muito perigoso para a tua alma. Você não vai passar impune disso. Não pense que Deus se zomba. E aí, né, Jesus tem um caminho melhor para ti, o evangelho. Você está cheio de mulher, tu precisa de um Espírito, o Espírito Santo, né? E aí eu pregando para ele. E aí, 2 anos depois da faculdade, ele manda mensagem outro dia para mim, dizendo que ele tinha voltado para a igreja. E eu fiquei muito feliz com isso. Que aquilo, de alguma forma, que eu tinha semeado espiritualmente na vida dele, havia sido colhido quando, pela graça, ele ouve o chamado de Jesus.
e se volta de todo o coração para Jesus, e abandona os seus pecados, e confia de todo o coração em Jesus, e passa a andar com Jesus. Isso é colher, e isso é semear espiritualmente. Em outras palavras, meus irmãos, ter uma fé pública não é sobremesa. Jesus falou que é sobremesa? Sim ou não? É comida. É o prato principal. Não é opcional, em outras palavras. Semear espiritualmente não é opcional. Semear espiritualmente é comida e bebida, é obrigatório. Porque sem comida e bebida você morre, você cai. Por causa do poder do Evangelho é que nós precisamos semear essa mensagem. Por causa do poder do Evangelho. Nós pregamos essa semente espiritual porque o Evangelho tem poder. Versículo 36. Os que colhem já recebem um salário. Veja o poder do Evangelho aqui. Veja o poder do Evangelho aqui. Meus irmãos, isso é o poder de Deus para transformar a cidade. Para transformar a cidade. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna, que Jesus resgata, né? Que alegria espera tanto o que semeia quanto aquele que colhe. Agora eu pergunto a vocês, como é que isso é possível, né? Como é que é possível aquele que semeia e o que colhe comemorarem juntos? Muitos de nós não entendemos essa metáfora e a magnitude dessa metáfora porque a gente não é da roça. Quem é da roça aqui? Quem veio da roça? Aí, ó, 2% da igreja, né? Eu estou querendo ir para a roça agora. Eu não aguento mais. Cadê? Nós não somos agricultores, nós não viemos da roça. Como é que tanto aquele que semeia como aquele que colhe se alegrarão juntos? Na vida real, irmãos, isso é impossível. Impossível. Sabe por quê? Porque na vida real, primeiro vai aquele que semeia, e aí ele joga as sementes, ele planta as mudas, ele faz aquele processo de regar, e meses, quiçá anos depois, vem aquele que colhe. Primeiro vem aquele que semeia, e meses depois, anos depois, vem aquele que colhe. Se tu for plantar um pé de pupunha, por exemplo, quem já comeu pupunha com café? É muito bom. Um pé de pupunha, 9 anos para dar fruto. Você planta o pé de pupunha, é uma iguaria muito tradicional no norte, né? O pessoal de Macapá aí. Muito gostoso mesmo, com café é uma coisa extraordinária, né? Manjar. Um pé de pupunha você planta, 9 anos depois, você colhe o primeiro fruto. Ainda não é lá essas coisas, né? Agora, como é que Jesus está dizendo que tanto aquele que semeia como aquele que colhe vão colher e se alegrar juntos? Na vida real isso é impossível. Por quê? Porque nenhuma semente, preste atenção nisso, nenhuma semente é poderosa o bastante para dar fruto tão rápido. Porém, o Evangelho é uma semente poderosa o bastante para dar frutos de tal forma que tanto aquele que semeia como aquele que colhe se alegrem juntos. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente por isso que eu digo sempre que ou é Cristo ou é o caos. Porque nós temos uma fé que literalmente tem o poder de transformar a cidade. Inclusive politicamente, porque se você transforma o coração das pessoas através do Evangelho, a sociedade muda. É ou não é verdade? O Evangelho é justamente essa semente poderosa. E quem é que vai semear essa semente? Quem é que vai semear essa semente, irmãos? Você e eu. Fé pública é isso. 3. Como é que nós podemos seguir o exemplo da mulher samaritana e sermos públicos com a nossa fé? Você que nunca aprendeu a evangelizar, né? Eu vou ensinar você a evangelizar hoje aqui. E espero que você faça um bom uso dessas orientações bíblicas, porque tem poder de mudar a vida sua e a vida da sua família e a vida da sua sociedade e da sua cidade.
Versículo 28. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço. Ela nem terminou o que ela estava fazendo, né? E ela correu de volta para o povoado dos samaritanos, dizendo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na minha vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Algumas orientações práticas aqui que nós aprendemos com essa mulher. Primeiro, ela foi para o púlpito para pregar? Sim ou não? Não. Ela não foi para um púlpito. Porque testemunhar publicamente, ter uma fé pública, não é pregar, não é ser um pregador. Nem todo mundo nasceu para pregar. Pregar, meus irmãos, não é ensinar. Pregar é pregar. Pregar é algo que se fundamenta em cima do ensino, mas que vai além do ensino. E tem muita gente que é um bom mestre, mas que é horrível pregando. Nem todo mundo foi chamado para pregar, mas todos são chamados para testemunhar, para ter uma fé pública. E nem todo mundo é chamado para pregar. Então você não precisa de um púlpito para ter uma fé pública. Aquela mulher, ela não voltou para o povoado dela e organizou uma cruzada evangelística. Inclusive, quanto mais o tempo passa, menos aberta a sociedade é para cruzadas evangelísticas abertas. Inclusive estatisticamente falando, né? Mas você não precisa de um púlpito para testemunhar e para fazer da sua fé pública. Você só precisa testemunhar. Segundo, o que a mulher samaritana fez? Ela não falou para pessoas desconhecidas. Ela não falou para pessoas desconhecidas, ela falou para a sua família. Ela falou para os seus amigos. Em outras palavras, ela falou para a sua comunidade. Ela não falou para pessoas, ela falou para as pessoas que estavam no seu círculo de amizade. Ela falou, é por isso que é muito importante o GC, por exemplo. O GC é a sua comunidade. O GC é onde você traz pessoas e você faz uma armadilha para essa pessoa, porque você joga ela na rede de cuidado da igreja, onde ela vai ser influenciada por aquilo que sai desse púlpito, onde ela vai ser influenciada pelo líder do GC, pelo discipulador, pelas nossas pregações na internet, pelas nossas músicas. E nós trazemos e semeamos a mensagem nessa pessoa. Amigos, famílias e comunidade. Em primeiro lugar, então, ela não foi para um púlpito, porque nem todo mundo nasceu para pregar, mas todos os crentes nasceram para testemunhar. Segundo, ela fala para as pessoas que ela conhece, seu amigo da faculdade, como eu fiz para o meu amigo, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu falei para muitos outros, falei para professores, nos trabalhos que eu fui, falei para os meus patrões também, testemunhava para as pessoas que estavam perto de mim. Terceiro, aquela mulher foi transparente, ela falou assim: olha, aquele homem falou tudo o que eu já passei. E o que ela passou? Não era coisa boa, né? 5 maridos? Ela foi transparente. Queridos, quando você for testemunhar e mostrar que a sua fé é uma fé pública, você não vai esconder quem você é. Amém? Até porque, se você fizer isso, você está mentindo. Você está mentindo. Você não tem que esconder quem você é quando você está testemunhando. Toda vez que você conversa com alguém, né? Um ludovicense médio ali na fila do banco, né? Na feira, né? Você vai conversar ali com um ludovicense médio, aquele camarada ali que está falando de política, e aí você vai se engajar numa conversa com essa pessoa. Vocês vão falar sobre o quê? Sobre tudo, né? Porque o ludovicense é assim, em 1 minuto vocês já são amigos, e ele já está na tua casa e está na casa dele. O nordestino é assim. No sul não é assim, tá? Assim, em alguns lugares. O nordestino é assim. E o que vocês vão falar? Criação de filhos, vocês vão falar de política, vocês vão falar de filhos, mais uma vez, né? Vocês vão falar de casamento. Rapaz, a mulher está... Não é não? É ou não é? A patroa está complicada, né? Vocês vão falar de tudo isso, problemas, dinheiro, finanças, investimentos. Compra Bitcoin. Viu falando por mim não comprar Bitcoin, né? Depois, se você quiser saber o porquê, fale comigo. E aí, vocês vão falar sobre tudo isso. E aí você vai chegar
no coração daquela conversa. E aquela pessoa vai mostrar para você que ela está longe de Deus. E que por isso as escolhas dela nas finanças, nos relacionamentos, nos filhos, na política, são todas escolhas baseadas em mentiras, em premissas erradas. Quando você conversa com alguém que não é cristão e que cria o filho dela baseado em padrões secularizados, psicologizados, você vai perceber que a sua resposta para a criação de filhos é muito melhor do que a resposta dela, é ou não é verdade? Quando alguém que você está conversando diz que trai a esposa, você sabe que ele está correndo um grande risco com a alma dele. Vendo pornografia, né? Olha aqui esse vídeo aqui e tal. E você sabe que a sua resposta para como você lida com a sexualidade, como você lida com o casamento, é muito melhor do que a resposta dele. Porque a resposta dele está levando ele para o inferno. E a sua resposta está te levando para o céu. Então a sua resposta é melhor. Em outras palavras, seja transparente. Você não pode esconder quem você é. Porque Jesus faz parte, se você é um cristão verdadeiro, Jesus faz parte de como você encara tudo isso. Como você encara a política, Jesus faz parte. Como você encara os seus relacionamentos, Jesus faz parte. Ou você vai namorar com alguém que Jesus não autoriza, sim ou não? Você vai casar com alguém que Jesus não autoriza? Você vai botar seu dinheiro em alguma iniciativa que Jesus não aprova, sim ou não? Você que é crente. Você que é crente e você sabe que você é um mordomo dos seus filhos não são seus, são herança do... Você vai botar o seu filho para César educar? Roma educar? Quem é Senhor, Jesus ou César? Tudo que você faz, Jesus faz parte. Tudo que você é, Jesus faz parte. Se você não faz isso, irmãos, se você não coloca Jesus em cada aspecto das suas conversas, se você não coloca Jesus em cada aspecto da transparência de quem tu és, a sua fé não é pública. E se a sua fé não é pública, você não está tendo nem a comida e nem a bebida de Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está tendo nem comida e nem bebida espiritual. Você vai cair fraco, seco, roto. Tem uma fonte rota, uma fonte amarga. Pois você não tem alimentação. Então você precisa testemunhar. Você precisa não ir para um púlpito. Você precisa falar para as pessoas do seu ciclo de relacionamentos, as pessoas que você conhece, famílias, amigos e comunidade. E você precisa ser transparente. Em toda a conversa você tem que falar sobre Jesus. E por último, aquela mulher não somente não precisou ir para um púlpito, aquela mulher não somente falou para as pessoas que ela conhecia, aquela mulher não somente foi transparente em relação a quem ela era, mas por último, e mais importante, aquela mulher, no seu evangelismo, ela apontou para Jesus. O que ela diz no versículo 29? Ela diz assim: venham ver um homem. Venham ver um homem. Queridos, aquela mulher, ela desconfiava que Jesus poderia ser o Messias, mas ela não tinha certeza. Porque ela não conhecia Jesus, era a primeira vez que ela tinha visto Jesus na vida dela. Ela podia desconfiar que ele era o Messias, mas ela não conhecia Jesus a fundo. Ela sabia que Jesus ia morrer por ela, sim ou não? Não sabia. Ela não sabia nada sobre Jesus, mas ela tinha entendido. Ela tinha entendido a diferença entre Jesus e as outras religiões. Todos os outros fundadores de religião, você vê Buda, né? Você vê Mohammed, Maomé, você vê Allan Kardec, espiritismo kardecista. Todas essas religiões, o fundador da religião, ele aponta para o caminho, é ou não é verdade? Todos os fundadores da religião, o Buda diz assim: olha, para você encontrar a iluminação suprema, você vai por esse caminho. Krishna, se você quiser alcançar o nirvana espiritual, você vai por esse caminho. Maomé, se você quer alcançar a salvação, você precisa fazer isso, e ele aponta para um caminho. Mas somente Jesus é diferente de todas as outras religiões, porque enquanto as outras religiões apontam para o caminho, Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a água viva.
Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: olha, se você crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, não suje a sua boca para colocar Jesus na mesma categoria de qualquer outro guru. Jesus é o caminho, Jesus é a fonte, Jesus é a água, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Filho amado em quem Deus se compraz, a Ele ouvir. Aleluia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que aplana os caminhos tortuosos. Ele é aquele que quebra as trancas de bronze, despedaça os portões de ferro. Ele é aquele que é o Filho de Deus. Ele é aquele que é o unigênito de Deus. Queridos, nós precisamos apontar a nossa sociedade para Jesus. Nós precisamos ser cada vez mais cristocêntricos e menos religiosos. Quanto mais a gente fala de religião, mais as outras pessoas acham que estão bem com Deus, quando na verdade elas não estão. Porque a pessoa diz assim, né? Você precisa aceitar Jesus. Você está fazendo um favor para o camarada dizendo que ele vai para o inferno. Não é verdade, né? Público gratuito e de qualidade, a única coisa que tem é o lago de fogo, né? Público gratuito e de qualidade. Tu está fazendo um favor para o camarada dizendo que ele precisa se arrepender dos pecados dele. E ele diz assim: mas eu já tenho a minha espiritualidade. É ou não é verdade? Eu já tenho Deus no meu coração. Não, você não tem, você vive como um demônio. Nós precisamos ser cada vez mais cristocêntricos e menos falar de Deus ou menos falar de religião. Nós precisamos falar de Cristo, porque Cristo é o ponto central da nossa fé. Cristo é o ponto central da nossa pregação. Sem Cristo você não tem nada. Sem Cristo você não tem nada. Sem Cristo você só tem o lago de fogo, que é público, gratuito e de qualidade, né? A única coisa que é pública, gratuita e de qualidade. O pessoal diz o SUS, né? Não. Irmãos, nós precisamos ser cristocêntricos na forma como nós falamos. O teu marido, a tua esposa, os teus parentes, eles precisam de Cristo, de Jesus Cristo. Aponte essas pessoas para Jesus. O coração delas precisa ser redirecionado para Cristo. As afeições dessas pessoas, elas não amam a Jesus, elas não conhecem a Jesus, elas não sabem as palavras de Jesus. Se Jesus, o bom pastor, chamá-las, elas não reconhecerão a voz do bom pastor, porque elas não pertencem a Ele. Agora, veja bem, se você tenta dizer para as pessoas que elas precisam aceitar Cristo, né? O que elas vão dizer para você? Olha, maravilha que tu é um crente, né? Que bom que tu tem a tua fé, mas eu já tenho a minha. Não é ok você tentar convencer as outras pessoas a adotar a mesma fé que você. As pessoas não dizem isso. Olha, eu já tenho a minha fé, eu já tenho a minha religião. E elas dizem assim: olha, você não pode dizer que somente o cristianismo é verdadeiro, você não pode dizer que somente Cristo é o caminho, porque você está sendo uma pessoa intolerante. Mas é isso, meus irmãos, é uma contradição lógica. Porque quando você me diz que eu não posso impor a minha fé, pois não existe verdade absoluta, você está afirmando uma verdade absoluta, de que não existe verdade absoluta. E mais uma vez, não se ofendam comigo, meus irmãos, o evangelho é ofensivo. O pecado deixa a gente burro. É isso que o pecado faz com a gente, deixa a gente burro, emburrece as pessoas. Mas Cristo veio para nos libertar das cadeias mentais. Cristo veio para submeter a nossa cabeça à obediência dEle, para que quando o Filho nos libertar, nós verdadeiramente sejamos livres. Quando você me diz que eu não devo impor a minha fé, você está caindo numa contradição lógica. A verdade, meus irmãos, é que ninguém consegue viver uma vida dupla. Você pode até conseguir fingir por 1 ou 2 ou 3 anos, mas você não consegue viver uma vida escondendo aquilo que você crê. Você não consegue viver uma vida escondendo quem você é. E no fim das contas, no fim do dia, todo mundo acredita em alguma coisa que não consegue provar. Eu mudei de casa recentemente, aí a minha locatária, né? Falou para a Lorena: olha, compra essas plantas aqui para espantar o mal-olhado, né? Compra aí, né? Vocês que sabem de planta aí, quais plantas que vocês que... Compra aí uma planta, né? Aí a Lorena ficou olhando para ela assim, eu aqui olhando para ela assim.
Todo mundo acredita, até o ateu, todo mundo acredita em alguma coisa que não consegue provar, que não tem comprovação científica, né? Ah, tua fé não tem comprovação científica, o teu ateísmo também não. E aí? Quem é o árbitro entre mim e ti? Quem é o árbitro entre nós dois aí que vai resolver esse impasse, né? A verdade, meus irmãos, é que quando você diz assim, olha, não é legal você converter as pessoas, aí o meu contra-argumento é o seguinte: você está fazendo a mesma coisa, tentando me convencer para eu pensar que o teu pensamento é melhor que o meu. E aí ele manda de lá, eu mando de cá. Ele manda de lá, eu mando de cá. Aí vai chegar no momento que o camarada vai pensar assim, mas aí como é que a gente pode ter paz na sociedade? Se todo mundo acha que o seu caminho é melhor. Como é que a gente pode ter paz, irmãos? E aí que está o problema. Que Jesus já cantou a bola para a gente há muitos séculos atrás. Não tem como ter paz, porque o problema é a natureza humana. A natureza humana, esse problema, meus irmãos, não é um problema que começou 2000 anos atrás. Esse problema começou lá em Gênesis 3, quando a semente do homem, a semente da serpente está em guerra com a serpente da mulher, com a semente da mulher, melhor dizendo. Como é que a gente pode ter paz? A gente não consegue ter paz, porque a nossa natureza, ela está em constante guerra. Nós estamos fugindo de Deus o tempo todo. Nós estamos tentando esconder os nossos pecados. Nós estamos tentando nos cobrir com folhas de figueira. Nós estamos o tempo todo ignorando a voz de Deus. Nós estamos, ou então, o tempo todo jogando a culpa na mulher que tu me deste, né? E a mulher joga a culpa em quem? No diabo, né? Pastor, o diabo me cegou. Não é não? Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Então, irmãos, como é então que nós resolvemos o problema da natureza humana? Como é que nós resolvemos o problema da natureza humana? Mais uma vez, eu quero que você preste muita atenção nisso. Mais uma vez nós precisamos olhar para Jesus. Quando nós lemos esse capítulo 4, nós precisamos entender que nós estamos falando de uma sociedade machista, extremamente machista, não patriarcal, mas machista. Patriarcal toda a sociedade é, né? Toda a sociedade é patriarcal. Deus fez assim. É por isso que você nunca vai ter um matriarcado, né? Vai sempre ser um patriarcado. A questão é, que patriarcado é que tu vai querer? As feministas dizem aí, né? Absurdo o patriarcado, não sei o quê. Vai lá tentar mudar o que Deus fez, né? A boneca lá querendo mudar o que Deus fez, né? Nós estamos lendo o capítulo 4 de João, numa sociedade, Jesus está falando com uma mulher, numa sociedade extremamente machista, numa sociedade extremamente racista, e numa sociedade extremamente falsa moralista. Sabe por quê? Porque você tem Jesus, que é um homem, falando com uma samaritana, que é uma mulher. A mulher, ela era considerada inferior, e mesmo assim Jesus está falando com ela. Você tem um judeu falando com uma samaritana. Os judeus, eles tinham um extremo preconceito contra os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos como filhos bastardos, um povo que era descendência de filhos bastardos. E você tem uma sociedade extremamente falsa moralista, porque você tem um rabino, um professor de teologia, falando com uma mulher que tinha um passado imoral. Mesmo assim, Jesus não dá a mínima. Jesus não liga para os padrões de uma sociedade machista, Jesus não liga para os padrões de uma sociedade racista, e Jesus não liga para os padrões de uma sociedade falsa moralista. Porque Jesus tem um único objetivo: fazer a vontade do seu Pai. E ele diz para aquela mulher: olha, a minha palavra, a água que eu tenho para você é melhor para você do que essa vida que você está tendo 4 maridos aí, né? A minha vida é melhor para você. É a mesma coisa que você chegar para o seu amigo de trabalho e dizer assim: cara, a resposta que eu tenho para a tua alma é muito melhor do que tu buscar realização para a tua alma traindo a tua mulher, né? Fumando droga, fazendo seja lá o que for, sendo avarento, sendo preconceituoso, sendo alguma coisa assim. E aqui eu quero direcionar você para Jesus agora. Preste atenção nisso. Sabe por quê? Somente Jesus. Você sabe por quê? Somente Jesus pode dar de graça
água da vida, água viva, água que sacia a fome da alma, para o mundo pecador e que está cansado? E a resposta é a seguinte: Jesus pode nos dar água para matar a sede da nossa alma cansada, mesmo que nós não mereçamos. Sabe por quê? Porque lá na cruz Jesus disse: tenho sede. Tenho sede. E quando Jesus fala na cruz que ele tem sede, ele não está falando simplesmente, e pelo contrário, ele não está falando de uma sede física. Naquele momento, Jesus está sendo separado do seu Pai. A sua alma está morrendo de sede. A alma dele estava sedenta, porque naquele momento ele estava suportando a ira de Deus que nós merecíamos, e ele tomou o nosso lugar. Jesus então toma o nosso lugar. Jesus então morre em nosso benefício. Jesus então oferece para nós a sua justiça, e ele toma o nosso pecado, para que nós não tenhamos sede na alma. Jesus suporta a ira de Deus, para que nós, que não merecíamos, pudéssemos receber água viva na nossa alma. E ele fez isso por nós, por causa da sua graça. Por causa da sua graça. É por isso que nós devemos ter uma fé pública. É por isso, meus irmãos, que quando uma igreja entende isso, ela para de debater o Evangelho e ela começa a pregar o Evangelho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Evangelho é a única esperança que a cidade tem. O Evangelho é a única esperança que o mundo tem. O Evangelho é a única esperança que todas as camadas da nossa sociedade têm. Vocês e eu precisamos parar de debater isso e precisamos começar a pregar isso para a cidade. Nós temos uma voz profética. Nós temos aquilo que Deus nos deu. E nós precisamos então pregar isso de todo o coração, sabendo que se Jesus teve sede ao ser separado do seu Pai para morrer em favor de pecadores, e a cidade está cheia de pecadores, nós precisamos oferecer de graça essa água viva que Jesus ofereceu para a mulher, através da nossa semeadura espiritual, que é fazer a vontade do nosso Pai, para refletir e praticar. Ouça o exemplo da mulher. Diga ao mundo quem você era. Diga ao mundo quem você era. Todo mundo da cidade sabia quem era a mulher samaritana. E veja o versículo 29, mais uma vez, ela diz assim: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Aí eu imagino os samaritanos olhando para eles assim: ele sabe tudo da tua vida? Tipo, tudo mesmo, até os... Ele sabe do João, do José. Ele sabe do Marquinho. Ele sabe daquele esquema que tem lá no Quatraque, né? Sim, ele sabe tudo. E mesmo assim ele te ofereceu a água da vida? E mesmo assim ele te ofereceu a graça? Sim, ele fez isso. E o que acontece quando você diz isso? Olha, se ele viu tudo o que você é e ainda assim ele te ofereceu graça, eu também quero essa graça para a minha vida. Eu também quero essa transformação na minha vida. Diga ao mundo quem você era. Pastor era cracudo. Pastor era sodomia, né? Sodomita. É ou não é verdade? Pastor era trambiqueiro, estelionatário, 171, né? Pastor, eu era um criminoso da pior estirpe. É isso que Jesus oferece para nós. E não somente diga o que você é, diga aqui o que Jesus fez por você em segundo lugar. Mais uma vez eu digo, olha, será que ele sabe tudo o que você era mesmo? Sabe todos os teus amantes aí da vida, né? E ainda assim ele te oferece água viva? E por último, atraia as pessoas para onde Jesus é representado. Depois que você atrai as pessoas para Jesus, traga as pessoas para a sua rede de cuidado. Traga as pessoas para onde Jesus é bem representado. Naquela época era o próprio Jesus. A mulher disse assim: vão ver o homem. Mas hoje, o que é a representação de Jesus? O que é a representação de Jesus hoje? A igreja, os cristãos, os verdadeiros cristãos. Porque não importa o que ninguém diga,
uma comunidade de cristãos verdadeiros, com todos os seus problemas, ainda é melhor do que as respostas que o Estado pode dar, que a política pode dar, que as ciências humanas podem dar, e qualquer outra tradição ou qualquer outra religião. As nossas respostas, elas são melhores. É assim que nós ganhamos um argumento. Porque ou é Cristo, ou é o caos. Ou Cristo é Senhor, ou o dinheiro que você paga de imposto está patrocinando lá oficina de masturbação na Universidade Federal, né? O dinheiro do seu imposto, que Jesus lhe dá. Quando eu digo que é Cristo é o caos, é disso que eu estou falando, né? A nossa resposta é ou não é melhor do que o que o mundo está dando? Traga as pessoas para a igreja. Qual foi a última vez que você trouxe um visitante para a igreja? Uma mensagem dessa que eu acabei de pregar, não porque eu sou melhor, bonzão, fatal, né? Mas porque a palavra de Deus é poderosa. Quantas pessoas que você conhece que não conhecem Jesus precisam ouvir essa palavra aqui? Para quantas pessoas você vai mandar esse podcast aí quando sair? É ou não é verdade? Traga as pessoas para o GC, traga as pessoas para onde Jesus é bem representado. Não para onde ele é mal representado, né? Traga as pessoas para uma comunidade de crentes em Jesus, que acreditam nas Escrituras, que vivem as Escrituras, que buscam discipular, que buscam a formação integral dos discípulos, que buscam discipular a cidade, que buscam ensinar obediência à cidade, onde os seus filhos terão uma rede de apoio, onde os seus filhos não serão abusados, né? Onde os seus filhos não serão, onde não vai ter violência contra os filhos de vocês, onde vocês não serão abusados espiritualmente, fisicamente. Tragam essas pessoas que estão precisando de Jesus, apontem elas para Jesus e depois tragam elas para uma rede de cuidado onde Jesus é bem representado. Mais uma vez, uma fé pública é uma obrigação moral dos cristãos, porque se você ama as pessoas, e você deveria amar as pessoas, você deve amar as pessoas, você não pode esconder das pessoas da cidade a única esperança que elas têm. A esperança das pessoas de São Luís não é o Bride aí, né? Trazendo show aí e tal. Não é o Brandão trazendo outros shows aí e tal. Vocês acham que a salvação de São Luís está lá em Brasília? Nós não podemos esconder da cidade, das pessoas, a única esperança que elas têm. Compartilhe a sua fé sem vergonha, porque as respostas que você tem são sim melhores do que qualquer outra coisa que as pessoas perdidas possam ter acesso lá fora. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos apenas entrando na série Fé Pública. Nós temos aí, no mínimo, mais 2 meses para frente, nós iremos falar. Porque a nossa igreja, meus irmãos, não é um clube. Nossa igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo, que busca levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E é isso que nós queremos fazer. Você tem uma grande oportunidade, inclusive, no dia 13 agora, né, de carnaval. A gente vai para a nossa convivência lá. Vamos ter um culto pela manhã. Depois nós teremos um lazer. Tem coisa melhor do que lazer de crente? Você tem certeza que não vai ter confusão? É ou não é verdade? Ninguém vai ficar loucão de droga, né? Para dar vergonha lá. Só vai ter carne, churrasco, aleluia, né? Quem levar açaí, me chame, me diga. É ou não é verdade? Leve ele para lá, que ele vai ver o que é um crente de verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, salvo engano, diz assim: olha, quando o incrédulo estiver no meio dos crentes, o poder do testemunho é tão forte que os segredos do coração dele serão revelados, e ele terá a convicção de que Deus está ali. E você precisa só montar um churrasco, né? E chamar o pastor. Faça isso. Tenha uma fé pública. Traga a pessoa para a nossa rede de cuidado. Aqui a gente tem uma rede de cuidado, literalmente. Nós temos material de discipulado, nós temos material de aconselhamento, nós temos a solução para a cidade. Só falta vocês trazerem as pessoas. Porque nós não vamos apenas através de cruzadas ou evangelismo de casa em casa. Os crentes estão onde estão para fazer isso, para a comida e a bebida do Pai. Amém?
Então, quantos de vocês são servidores públicos? Quantos de vocês são autônomos? Quantos de vocês são professores particulares, né? Empreendedores? Lá vocês estão comendo a bebida e bebendo a bebida do Pai de vocês, fazendo a vontade do Pai de vocês, proclamando a mensagem, semeando a semente, para que junto com o Senhor vocês possam se alegrar, aquele que semeia e aquele que colhe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quantos estão com o coração revigorado depois dessa mensagem? Quantos querem evangelizar aqui? Aleluia! Aleluia! Eu quero desafiar você. Traga alguém para a igreja, traga alguém para o GC, leva alguém para tomar café na tua casa, né? Ganha a pessoa para ti primeiro, depois ganha ela para Jesus. Os amigos da igreja são muito melhores que os amigos do mundo.